Olá! Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial, sempre na parceria com ela, Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério. Olá a todos. Tudo bem, sim? O programa de hoje começa com uma entrevista com a Rosa Trois, ela que é CEO global da Canadá Intercâmbios. Também vamos conversar diretamente do noroeste do Rio Grande do Sul com o administrador Alceu Lopes. O programa Movimento Empresarial tem o apoio da Sistec, Contabilidade Digital. As gravações são realizadas aqui, no espaço da Macro Office, o seu local para eventos. E as imagens são a responsabilidade da maravilhosa Priscila Oliveira, a fotógrafa dos seus eventos. Você sabe, as dicas de gestão empresarial são com a Vera Brock. As dicas de constelação familiar são com a Cláudia Fortuna. Para manter esse sorriso bonito, nós temos as dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins. Também temos as dicas jurídicas com a advogada Priscila Gross. O programa Movimento Empresarial tem tudo isso e muito mais para você. Então, vamos começar a partir de agora. E no programa de hoje, nós temos a felicidade de receber a CEO mundial da Canadá Intercâmbio, que está em período aqui no Brasil, a Rosa Trois. Rosa, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada, Rogério. Sim, eu vim passar uma temporada aqui. Curtinha, mas é muito bom estar entre os amigos, na família principalmente. Estou muito feliz de estar por aqui. Rosa, para quem ainda não te conhece, eu vou pedir para tu contar um pouquinho da tua trajetória profissional. Tu que és uma pessoa que tem negócios no Canadá e que envolve também o Brasil inteiro com as tuas atividades. Conta para nós um pouquinho da tua história. Canadá Intercâmbio surgiu, ela surgiu, sabe como tudo na vida da gente, às vezes a gente não está planejando e as coisas, elas acontecem. Quando eu imigrei para o Canadá, lá em 2013, já tem 20 anos que eu estou no Canadá, eu indo para a escola, porque eu também fazia aula de inglês, precisava aprender, como todos nós, a gente acha que tem intermediário, o nível intermediário, todo mundo diz aqui, aquela coisa que a gente ouve todos os dias. Eu sei escrever, sei ler, mas eu tenho dificuldade, para falar. Essa é a dificuldade de todo mundo, de falar, da comunicação, o listening e o speaking, falar é escutar e entender. E eu fui para a escola, fui para a escola, fiz muitos amigos e entrei nesse mundo, da educação. Eu era professora aqui no Brasil, Rogério. Eu fui professora uns bons anos da minha vida, do ensino fundamental, e eu gostava muito, eu sempre fui muito ligada com essa coisa da educação, e isso falou mais alto para mim, porque continuava sendo educação, então eu entrei nisso. Em 2004, minha prima, teve comigo, fez inglês naquele tempo por 4 meses, e aí eu vendo a dinâmica, das pessoas vindo de fora e tal, e naquele tempo, Rogério, as pessoas não acreditavam que o Canadá, muito poucas pessoas imaginavam que o Canadá não fosse somente neve, Uhum. Elas perguntavam assim para mim, então, Rosa, mas só tem iglu no Canadá? Eu disse, não, tem praia também, Então foi um período muito, muito interessante, aí como veio a minha prima, na sala de aula eu fiz amizade com uma mexicana, e aí nós montamos um grupinho de brasileiros menores de idade, e mexicanos também, aonde eu sempre digo, Rogério, eu comecei o meu negócio por baixo realmente, porque naquele tempo, esses mexicanos, no caso, essas crianças mexicanas, eles tinham 13, 14, 15,
16 anos, mas eu cuidava de 13 especificamente, que era da família, 2 irmãos e um primo, e uma prima, e eu cuidando dessa coisa da casa de família, né? Mas naquele tempo eu subcontratei uma outra empresa para fazer isso. Eu tinha que levá-los para casa e buscar todos os dias, né? Então eu tinha que acordar cedinho, pegar o trem na época, ir buscá-los em casa, levá-los para a escola e depois, então, levá-los para as atividades. Eu montei um circuitozinho de atividades e depois levá-los para casa. Então, Rogério, eu comecei realmente de baixo, né? Eu sempre digo, né? Como se a gente estivesse varrendo, né? Eu comecei varrendo, entendendo, ouvindo o que os estudantes falavam, conversando com casa de família, esperando por eles, usando o transporte público. Então, isso fez com que eu conhecesse muito, visse o que eu poderia oferecer. E eu sempre fui muito preocupada com a reputação, sempre foi. A reputação é uma coisa extremamente importante, né? Sem dúvida. E quando eu comecei a divulgar, então, aí veio minha prima, aí vieram os outros estudantes, a coisa mais importante que nós lidando naquele tempo muito com os pais, né? Primeiro os pais, é quem é, o que você faz, onde é que você vai colocar o meu filho? E aí isso começou, então eu visitava as casas de família, eu sabia, se o Rogério fosse mandar o filho para cá ou a filha, eu saberia aonde ele iria se hospedar. Então, eu ia buscar no aeroporto, levava para casa de família, tinha todo esse envolvimento. E se o estudante não estivesse satisfeito, se alguma coisa estivesse acontecendo, eu estava lá para dar suporte e para fazer essa mudança. Isso fez com que o nome da empresa, o meu nome, e principalmente, óbvio, eu comecei na minha região, né? Eu comecei a fazer eventos aqui em Caxias do Sul, e amigos começaram a indicar. Então, isso é fundamental. Então, no início, eu levava eles para minha casa, né? Eu me lembro que o aniversário do meu filho, de 1 ano, o maior número de convidados eram estudantes. Então, acabou ficando... Isso em Vancouver, exatamente. E aí as coisas, o word of mouth, como a gente diz, né, o boca a boca, foi levando. Imagina naquele tempo, Rogério, as pessoas tinham que fazer o depósito, depositavam diretamente na minha conta, não tinha um banco como existe hoje no Brasil, que você deposita em reais. Naquele tempo era isso. Então, a confiança na Rosa, no trabalho dela, e tudo era extremamente sério. Como que você ia depositar um dinheiro, né, que você não sabia, será que vai, será que não vai, será que vai receber meu filho, não? Então, isso foi sempre muito, essa questão, né, foi muito delicada sempre, porque a gente tratava muito com a reputação, quanto as pessoas acreditariam no negócio, sabendo que estaria tão longe, né, sem uma representação aqui no Brasil. Mas, e assim foi, e até hoje eu tenho as mesmas práticas, né, durante o Covid, a gente recebe, durante o Covid não, antes do Covid era uma realidade, Rogério, a realidade do mundo era outra, né, nós tínhamos muitos escritórios, nós tínhamos muitos funcionários mesmo no Canadá. Hoje o meu maior número de funcionários, ele se concentra hoje no Brasil, porque como um trabalho remoto, sim, as pessoas em qualquer lugar. Qualquer lugar. Existem os escritórios físicos, existe o time online administrativo, e ainda tem o meu time lá no Canadá, mas hoje a concentração, ela é maior, e eu trago eles, voltei a trazê-los para minha casa, fazer os eventos. Se alguém acompanhar o Instagram da Canadá Intercâmbio, vai ver que eu levo eles para minha casa, porque eu gosto, eles acabam ficando nossos amigos, enfim, e a gente acompanha a vida de todo mundo, então isso é muito gratificante para mim, é como uma missão também de trabalho. Agora, tu estás há 20 anos no Canadá, tu escolheste ir para o Canadá, escolheste ficar no Canadá e criar um negócio, que é um negócio importante, grande, conceituado e que dura há bastante tempo, né? Porque a gente sabe que grande parte das empresas não consegue chegar ao 5º ano, e a tua empresa está aí com mais de 18 anos. O que o Canadá tem de vantagem? Por que o Canadá é um destino, é um país que merece estar no nosso radar? Ótima
Ótima sua pergunta. Ela tem tantas respostas, Rogério, tem tantos que não, esse programa não seria o suficiente para explicar todos os motivos e tudo o que o Canadá trouxe para mim e para minha família. Não só o Canadá, vale lembrar. Tudo que eu tenho hoje, o que a Canadá Intercâmbio é também, ela deve ao Canadá, a Canadá Intercâmbio, mas ela deve ao Brasil, aos brasileiros, porque foram eles, né, que confiaram no meu trabalho, no trabalho da Canadá Intercâmbio, no trabalho da minha equipe, que eu não seria nada sem a minha equipe. Tudo isso se deve, eu sempre digo, ao Canadá, sim, mas ao Brasil principalmente. O que o Canadá tem? O Canadá é um país, a gente chama amigável. Eu nunca sofri preconceito, eu nunca, ela não fala inglês, ela vem do terceiro mundo, porque isso é 20 anos atrás. Não existe isso, Rogério, lá. Existe um senso de pessoas assim da comunidade que tentam se ajudar, que se respeitam muito. Você imagina que por muitos anos, eu acho que em 2015 ou 2016, em Vancouver, por exemplo, nós não tínhamos, isso acho que representa muito, nós não tínhamos catraca, sabe, para entrar no trem, não existia isso, as pessoas entravam e saíam, elas pagavam, porque elas sabiam, exatamente, pela ética, né, elas tinham que pagar. Com o aumento, né, de tudo, imigração e tudo, então eles colocaram, mas, assim, e pouquíssima fiscalização. Então, as pessoas eram muito, e são muito ainda, de acreditar no que você fala. Isso ainda é muito, muito forte, mesmo com todas essas mudanças que a gente sabe, né, Rogério? As mudanças estão acontecendo no mundo e todos estão muito sensíveis a tudo isso. Mas o canadense, os governos podem mudar, né? Mas o canadense, ele é uma pessoa amável, ele é uma pessoa que ajuda a sua comunidade, ele é uma pessoa solidária, Rogério. E eu acho, é isso que eu gosto. Uma outra coisa muito importante que eu vejo é assim, a valorização da educação. A educação, ela é tratada de uma maneira diferente que a nossa. Bom, é diferente, e isso fez com que o país crescesse muito, crescesse economicamente, crescesse em oportunidades. Então, por que levar os brasileiros para lá? Para eles conhecerem essas diferenças, porque quando a gente sai do nosso lugar, do lugar que a gente sempre está, sai uma venda do rosto da gente. Quando a gente começa a ver outras coisas, a gente começa a perceber melhor o local onde a gente vive, a nossa cultura. E é uma coisa que é unânime, Rogério, em dizer que quando as pessoas vão para fora, elas enxergam mais o Brasil. E você vê muita gente falando isso. A gente enxerga mais, porque quando a gente está aqui, a gente está viciado, cheio de porque é brasileira, porque é isso, aquilo. A gente, quando vai para fora, começa a aprender mais sobre a nossa cultura e começa a respeitar. E também trazer as práticas lá de fora. Uma coisa que sempre foi, desses 20 anos, faixa de segurança, Rogério. Faixa de segurança é um local onde a gente respeita o pedestre. Hoje em dia é que eu vejo mais isso estar acontecendo aqui. Então, essas coisas vão mudando, essas práticas. Então, é importante essa troca. E o canadense é receptivo, sim. Ele é muito, eu acho o canadense muito parecido com o gaúcho. Por que eu acho ele muito parecido com o gaúcho? Porque nós somos amigáveis, sim, mas nós somos mais reservados. Para a gente se abrir mais, para a gente tornar aqui lá e convidar para a nossa casa, é uma coisa que demora um pouquinho mais e a gente precisa conhecer mais com quem a gente está convivendo. E o canadense é assim, uma vez que você se torna uma pessoa querida para um canadense, que ele pode confiar em você, você tem um amigo para sempre. Eu tenho amigos, amigas, que eu falo, às vezes,
poucas vezes, ou por mês, ou a cada 6 meses, mas, nossa, Rosa, você vai passar com a gente o Natal? É uma coisa assim, não tem, vou fazer mudança, Rosa, eu vou lá, eu vou te ajudar. É São uma coisa prestativos, muito... né? São pessoas que se conectam, né? Mas, Rosa, deixa eu te Exatamente. perguntar uma coisa. A Canadá Intercâmbios, tu falaste, criaste já há mais de 18 anos, né? E levou milhares de brasileiros já para o Canadá. Mas conta para nós o que a Canadá Intercâmbio faz, que tipo de programa ela oferece, né? Eu, tu sabe, sou um fã do Canadá, tive a oportunidade de estar no Canadá mais de 10 vezes, adoro Vancouver, Quebec, Toronto, mas para as pessoas que ainda não conhecem, conta para nós um pouquinho sobre a Canadá Intercâmbio. Olha, Canadá Intercâmbio é isso aí, é levar, né, as pessoas, os estudantes, né, brasileiros, para o Canadá, para ter essa experiência, seja lá em que nível ela for, ter a experiência que eu tive, o aprendizado que eu tive. O que a Canadá faz? A gente agora, né, está trabalhando com essa coisa assim, sim, é do idioma até a imigração. O que você quiser nesse meio, a gente consegue oferecer para você. Então, você o estudante quer ir para o Canadá para estudar, para melhorar o seu inglês por 4 semanas. Ótimo. Né? Ele quer ir para o Canadá para estudar e ele gostaria de ficar um pouco mais tempo para saber mais sobre... A gente tem programas de medicina, por exemplo, né? Com estágio dentro do SickKids, que é um hospital referência no Canadá, e referência para crianças, é o segundo do mundo. A gente tem isso para oferecer. Você quer trabalhar mais na área de logística, alguma coisa relacionada com logística, com legal, com inglês para advogados? Você quer mandar seu filho para ele estudar e trabalhar, e ter o primeiro emprego lá no Canadá. A gente tem essa possibilidade, ele pode ficar 6 meses, 1 ano, até 2 anos estudando e trabalhando. Aí são áreas mais específicas, onde ele vai fazer várias áreas, marketing digital, tecnologia, negócios e assim por diante. Ou ainda, se o estudante, a família, o casal quiser imigrar, como é que ele faz? Porque a Canadá Intercâmbio, ela trabalha com a imigração relacionada aos estudos, né? Então, você vem, através dos estudos, você tem a oportunidade da imigração. Dentro desse espectro idioma imigração, nós oferecemos, a gente chama de Summer Camp, Winter Camp, então para os menores de 14 a 18 anos de idade, que queiram ter essa experiência por um mês, num ambiente semi-controlado, eu digo, né, porque a gente está lá, mas eles têm a liberdade, e é uma coisa que os estudantes adoram ter essa liberdade, eles sabem que eles têm uma família perto deles, né, a gente e a família onde eles estão hospedados, mas eles têm a liberdade de desbravar, eles não estão presos dentro de uma residência onde tem que fazer, porque é isso que nós queremos para os filhos. Autonomia, né? Isso, exatamente, tanto no inverno quanto no verão. Eu desenhei, esse é o primeiro programa da Canadá Intercâmbio, e eu sempre desenhei os programas pensando assim, o que eu, como brasileira, que vou para o Canadá, eu quero fazer, que tipo de experiência que eu quero ter. E também eu sempre digo, eu quero mostrar o melhor do Canadá para os brasileiros, e também quero mostrar o melhor do Brasil para os canadenses. Então, explicar, fazer essa troca, fazer essa colocação na casa de família, que é uma coisa que eu gosto particularmente, eu me dedico muito a isso, porque grande parte da experiência é onde você está colocado. Então, a gente cuida do programa eu cuido do programa como se todos fossem meus filhos. E o Winter e o Summer Program, eles são programas que eu tenho, assim, a satisfação, porque eu falo com todos os pais, eles me dizem, nossa,
Rosa, foi maravilhoso, olha o cuidado que vocês têm, tudo, eu ligo para os pais, é uma coisa que é minha mesmo, né, não é só time Canadá Intercâmbio, mas ela é minha também, junto com o meu time, por causa dessa coisa de mostrar um mundo diferente e ser antes e depois que você voltou do Canadá. Aí você pode dizer o seguinte, mas e a família? Se a família quiser ir, ela vai ficar em acomodação? Não, ela vai ficar na acomodação que ela desejar. A gente tem essa veia, porque eu acho que é uma veia que mostra muito a cultura local, você tem a disponibilidade de conhecer, de pegar o transporte público, de viver como o canadense vive, porque isso é muito importante para o nosso aprendizado. E high school também, o estudante que quer ficar 6 meses, 1 ano. Hoje em dia, Rogério, uma coisa que mudou bastante são os pais querendo que o estudante, depois do high school, continue no Canadá. Então, eles vêm com 6 meses. Eu só quero que meu filho fique 1 semestre no Canadá. E depois, não, eles querem ficar mais um, e aí como é que eu faço agora para me formar, né, e para começar uma universidade, um college no Canadá? Então, tudo que estiver envolvendo a educação, Rogério, a Canadá Intercâmbio está envolvida. Nós trouxemos eventos para o Brasil, aonde vêm os representantes das escolas para conversar com as pessoas, a gente faz eventos online, a questão da imigração também, a gente procura mostrar para as pessoas como é que ela funciona. Nesse caso, eu acho que é uma coisa importante a gente falar para a comunidade, como é que o canadense, ele pensa sobre a educação, né? Como é que a educação, não, como a educação e a imigração. Quando eu digo que a Canadá Intercâmbio, ela trabalha com a imigração, mas através dos estudos, por quê? Porque quando o estudante ele vai para lá e faz um college ou uma universidade, ele está estudando com canadenses, ele está na mesma sala de aula que meu filho estará daqui 2 anos. Não é um grupo de brasileiros estudando junto, é um brasileiro dentro de uma escola canadense ou numa universidade canadense. Exatamente, os melhores colleges. Se você vai, né, olhar, eu vou citar alguns nomes para as pessoas daqui a pouco irem para a internet e verem o que é um college no Canadá. Fanshawe, Langara, Humber, George Brown, Conestoga, KPU, são colleges que são, né, campos enormes, então é lá com tecnologia, porque existe diferença, né? O college é ciência aplicada, onde ele vai aprender o que o mercado precisa, então ele sai de lá pronto para ser absorvido pelo mercado de trabalho. São os nossos cursos tecnólogos aqui no Brasil, só para fazer uma Exatamente. Já a universidade, ela é pesquisa e desenvolvimento, mais para ciências, né, e assim por diante. Mas o que acontece? O nosso estudante, ele vai lá, sentar na mesma sala de aula que o canadense, ele se forma, ele vai para o trabalho, né? Dentro desse período do trabalho é que o governo canadense vai considerar como experiência. Aí veja só a qualidade do imigrante que ele pegou. Ele disse, ok, então você vem, você estuda no college ou na universidade, aí depois você vai trabalhar, aí você diz assim, pô, tá aqui no mínimo 1 ano, né? Ele precisa trabalhar para depois, então, aplicar para residência permanente. Imagina só, então você já normalmente, pessoas que fazem isso, elas são profissionais, já no Canadá, no Brasil, muitas delas, né? Elas já têm um nível de inglês, elas sentam, né, nos bancos escolares, aprendem, fazem e trabalham durante esse período também, e depois, então, elas têm uma licença para trabalhar por até 3 anos no Canadá. Nesse período, ele faz a solicitação da residência permanente, que depois, então, leva à imigração. Imagina só que profissional que você tem. Uma produção realmente dentro dos critérios do Canadá, com a educação do Canadá, e pessoas interessadas em fazer, de fato, todo esse processo. Mas, Rosa, a gente está chegando ao final do nosso tempo, eu vou precisar pedir para tu deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, porque é um problema, né? Falar sobre Canadá, para mim, é apaixonante, para ti mais ainda, que criaste todo o teu negócio e mora lá há 20 anos, a gente vai estourar o tempo aqui fácil. Então, para não estourar o tempo, vou te pedir para tu deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Pessoal, olha só, eu tenho, sim, como mãe, né, hoje, meu filho está fazendo intercâmbio também, fora do Canadá,
para aprender uma outra língua. Então, assim, é quanto eu valorizo isso. Não importa que seja, não, o Canadá é o melhor país. Não, a gente precisa sair da nossa zona de conforto e a gente precisa experienciar coisas novas. Então, vejam isso como tirar a venda dos olhos de vocês, porque é uma oportunidade maravilhosa. Se você vai por 4 semanas, se você fica por 6, ou por 1 ano, por 2 anos, você decide mudar com a família. Mas faça esse movimento. Você vai aprender, você não será mais o mesmo. Não tem como, né, desver, né, como a gente diz. Essa é a minha mensagem. Né? Sai da zona de conforto e vai lá e aproveita essa experiência. Muito obrigada, Rogério, por essa oportunidade. Nós que agradecemos. Rosa Trois, que é a CEO mundial da Canadá Intercâmbio, que fica baseada em Vancouver, está passando alguns dias aqui no Brasil e a gente não podia deixar de conversar com ela. Rosa, muito obrigado. E para você que está nos assistindo, continua aí que tem mais programa daqui a pouquinho. Olá, eu sou a Vera Lúcia Brock Brasil, sou doutora pelo Departamento de Economia da Universidade de Ilhas Baleares, na Espanha, com pós-doutorado em Educação pela Florida Christian University dos Estados Unidos. Sou administradora, mentora, escritora, empreendedora, pesquisadora, consultora e autora do livro Competências para o Administrador, um enfoque para o saber ser e o saber fazer. Nas dicas de gestão de hoje, vamos apresentar para os senhores empresários, empreendedores, gestores, líderes, homens e mulheres que fazem a diferença no mundo empresarial. O encontro de Mulheres 50+, tendo como propósito conectar mulheres para potencializar os seus sonhos. Este encontro será realizado no Sindicato dos Engenheiros, o SENGE, ali na Avenida Érico Veríssimo, no dia 18 de novembro, no próximo sábado. O objetivo maior deste encontro é conectar mulheres 50 anos a mais, agregando valor às suas vidas, buscando reencontrar o seu propósito. Teremos palestrantes de alta especialização e conhecimento, entre elas a Priscila Buller, a Ivânia Bax, a Mara Nunes, a Marilice Carrer, a Jéssica Moraes, a Ana Slaviero, a Luciana Costa, a Iamara Zambrano. E temos uma apresentação especial de Vilma Proença, com relato de superação diretamente de São Paulo. As demais palestrantes, o tema deixo como curiosidade. E se queres saber mais, visite o site que está aparecendo aqui abaixo. Venha participar, porque será um evento incrível, onde mulheres vão fazer relatos exponenciais. Venha participar, venha conosco. Até lá! Em Porto Alegre, a MacroOffice é a solução completa em espaços multiuso para eventos corporativos, locação de escritórios, self-storage e endereço fiscal.
toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça... E nesse bloco do programa Movimento Empresarial, eu tenho a satisfação de receber aqui o administrador, empresário e consultor Alceu Lopes. Alceu, seja muito bem-vindo aqui ao programa Movimento Empresarial. É um prazer estar participando do programa Movimento Empresarial com o meu amigo Rogério, falando um pouquinho da nossa região aqui, das minhas atividades profissionais, e com certeza é uma satisfação muito grande, né, falar um pouquinho sobre a nossa vida profissional aí de longa data aí. Alceu, então eu quero justamente pedir, hoje tu estás em Giruá, a gente está gravando esse programa contigo aí em Giruá, na região noroeste do estado, mas tu é um profissional que atua em Santo Ângelo, Ijuí, São Luís Gonzaga, Panambi, quer dizer, toda a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul tem aí a participação do Alceu como desenvolvedor de empresas, como professor. Então, eu queria te pedir para primeiro tu contar um pouquinho aí das tuas atividades hoje, e tu também és conselheiro do CRA, tá aí o banner do CRA aí do lado, né? Então, contar um pouquinho das tuas atividades, e depois eu quero te perguntar um pouco sobre as atividades econômicas e os desafios aí da região. Bom, falando então um pouquinho de mim, o meu QG, né, na verdade, é em Panambi. Panambi, para quem não conhece, né, é considerado o terceiro polo metal mecânico do estado. Tem uma região, uma cidade, e em outras cidades no entorno, né, que tem muito forte o metal mecânico. Eu trabalhei lá por 28 anos numa empresa chamada Kepler Weber, produtora, fabricante de equipamentos para armazenagem, conservação, preservação de grãos. São, na verdade, silos secadores para grãos. Atuou, então, como eu falei, meu QG é Panambi, mas como consultor já de longa data, no tempo que eu ainda trabalhava na Kepler Weber, também já fazia em paralelo consultorias. Então, eu trabalhei por 18 anos numa faculdade chamada Senec, em Santo Ângelo. Trabalhei na Unijuí, uma universidade grande na região de Juí. Trabalhei na Unicruz, em Cruz Alta, como docente também. E atualmente como docente na URI, no campus de São Luís Gonzaga. Também já trabalhei pós-graduação em várias universidades da região aí, Horizontina e tal. Atuo como consultor Sebrae, já de longa data. Quando saí da Kepler Weber, entrei no Sebrae, e aí o Sebrae propicia, né, a gente fazer contatos com diversas cidades, né, tipo assim, praticamente todo o estado, a gente conhece as cidades em função de consultorias que a gente vai atuar. Então, eu sempre digo, eu vou de Alpestre até Santa Vitória do Palmar, né, fazendo consultoria Uruguaiana até Erechim, por exemplo. E isso é legal, né, porque faz com que a gente conviva com a empresa, acaba tendo uma bagagem profissional muito boa, porque um dia tu tá numa padaria, no outro dia tu tá numa metalúrgica, no outro dia tá numa indústria têxtil, né, no outro dia tá numa fábrica, num frigorífico, né, por exemplo. Então, isso é legal. Então, eu gosto muito dessa profissão, adoro ser administrador, né, a área docente também, para mim, é muito bom. Eu gosto de conviver com os jovens, né, sempre vendo o aprendizado, o conhecimento de alunos. Então, esse dia eu estava comentando com um colega professor, né, de quantos alunos devem ter passado por nós, né? É verdade. Conta, né? Há quantos anos tu é professor, Alceu? Quando eu saí, aliás, eu comecei a dar aula em 95. 95? Meio por acaso, na Unicruz, em Cruz Alta, foi a primeira universidade. Quando eu terminei a graduação em administração na Univi, e aí comecei uma pós-graduação. E durante a pós-graduação, durante um coffee break, num evento lá, conversando com pessoas ali na hora do cafezinho, eu sempre digo, muita coisa acontece às vezes de imprevisto, né? Conversando com uma pessoa lá, ela diz, tu não quer dar aula, não sei o que, tem uma vaga para professor de administração de produção na Unicruz, em Cruz Alta. Eu nem imaginava ser professor, né? Aí, na época, mandei por correio o meu currículo, em 3, 4 dias me chamaram para conversar, e na outra semana começava as aulas, né? E eu não tinha nenhuma experiência como professor, né? Aí, então,
fui me desenvolvendo e tal, fiz pós-graduação e tal, na área de docência também, mas são coisas que às vezes acontecem meio que de imprevisto, né? Eu não tinha essa... Mas eu sempre digo também, aconselho meus alunos e tal, né? Faça mais que uma atividade, não fique focado apenas em uma. Então, por exemplo, eu trabalhei na Kepler 28 anos, quando eu saí, eu fui, digamos, 6 meses antes, eu fui avisado, na época, a empresa tinha, olha, nós vamos ter que desligar daqui tanto tempo e tal, né? Porque a empresa estava passando dificuldade, né? Tipo assim, mas eu não senti nada, porque eu já tinha outras atividades. Sim. E muitas pessoas que têm só aquele trabalho, só sabem fazer aquela atividade, e quando acaba sendo desligado da empresa, perde o chão, como se diz, né? Então, para mim foi muito tranquilo, eu já fazia algumas consultorias, já dava aula, na época, em 2 universidades, dava aula em Juiz, não, dava em Santo Ângelo e Cruz Alta, e aí peguei também a Unijuí na época, e entrei no Sebrae, né? Daí, como eu já tinha experiência consultor, então... são coisas que... E a vida é dinâmica, né? A gente tem que estar olhando sempre para frente, né? São ciclos, né? Olha Porque se a fecha vida um ciclo, acadêmica. se fecha um ciclo e daqui a pouco abre outro e assim vai. Exatamente. Eu digo, a minha vida acadêmica já ganhei, só me falta uma medalha do conselho lá, que é de 30 anos, mas eu já estou com 27 para 28 anos de docência, né? Espero chegar aos 30 anos de docência, né? E é o que a gente sempre diz para o pessoal jovem hoje. O pessoal vai trabalhar em áreas que não existem ainda, né? Sim. Para nós parecia até mais fácil, que a gente tinha as oportunidades. Então, as oportunidades estão por aí, só que tem que acompanhar. É verdade. Senão Nesse período, já que nós estamos falando da questão de docência, na tua percepção, as maiores transformações nesse ambiente de ensino, elas se deram gradativamente ao longo do tempo, ou a gente pode dizer que depois da pandemia, durante a pandemia, teve uma grande transformação? Olha, eu acredito que realmente a pandemia foi um marco, né? Eu acho que isso estava previsto já acontecer isso aí, mas eu acho que a pandemia ajudou a antecipar esse momento aí, porque já existia. No tempo que eu trabalhava na Unijuí, que já faz anos que eu saí, eu já dei aula de ensino à distância EAD, né? Mas era um EAD diferente, assim, né? E então a pandemia fez com que, de uma semana para outra, a gente teve que se adequar a essas novas metodologias e tal, né? Mas, tipo assim, ela realmente foi mudando. Eu sempre cito o exemplo, até para os meus alunos, né? Quando fui apresentar meu TCC da graduação na Unijuí, em 1993, acho que foi isso, né? A Unijuí tinha 2 retroprojetor. Olha só. E a gente tinha que preparar os slides. Aí um retroprojetor estava estragado e outros, naquele dia, tiveram que levar urgente para um outro campus. Então, o meu TCC eu tive que apresentar para uma banca de professores, era uma banca de 4 professores, mais alunos e tal, no quadro negro, o quadro verde lá, né? Eu coloquei lá meus objetivos gerais, aqueles objetivos específicos, problema e tal, né? Então, não tinha nem essa ferramenta, um retroprojetor, que os jovens hoje nem sabem o que é isso, né? Mas logo depois veio as outras ferramentas, né, que a gente tem que se adequar, né? Se eu ficar pensando, eu só sei usar retroprojetor, eu estou fora do mercado, né? Então, é verdade. As mídias estão aí, se não acompanhar, está fora, né? Que, aliás, é uma grande questão, né, Alceu? Hoje, existe uma dificuldade, apesar da abundância de fontes de pesquisa, existe uma dificuldade dos alunos pesquisarem de forma adequada. Porque o que acontece? Muitos não têm a experiência de pesquisar em livros numa biblioteca. E acabam fazendo pesquisas na internet, que evidentemente tem que fazer mesmo, só que acabam buscando fontes, o que aparece a pessoa sai acreditando. Né? Nem verifica se isso é verdade, se essa é uma fonte fidedigna. Então, muitas vezes acaba trazendo para o trabalho uma coisa que não é verdadeiro, que não é uma fonte adequada, né? Isso é um dos grandes problemas, né? O pessoal acredita muito no que está na internet, por exemplo. Eu sempre digo, né? Os alunos, não, eu pesquisei esse assunto na internet, tem muita coisa minha lá, e eu não garanto que aquilo ali seja o correto, né? Então, ainda, por exemplo, ontem, casamento, a coordenadora do curso me entregou, acho que semana que vem começa as bancas de TCC na URI, Universidade que eu dou aula. Eu peguei 8 para avaliar, vou participar das bancas, né? Sim. Então, certamente tem muita coisa ali que foi pesquisada, a fonte e tal, né? Que o aluno hoje quase não vai para a biblioteca.
Por exemplo, hoje a gente não faz isso, mas eu sou do tempo que a gente, no primeiro dia de aula, levava uns 8 a 10 livros, largava em cima da mesa e dizia para os alunos, esse livro aqui, a gente mostrava o plano de ensino, a ementa, onde tinha que bibliografia, a gente praticamente obrigava os alunos e os alunos já saíam pegando aqueles livros. Hoje, né, a biblioteca virtual está aí, lógico, né? E tem gente que lê ainda, mas muito poucas pessoas leem. E aí a gente vê esse descaso com o ensino, né? Pessoas que não sabem escrever, eu diria, nós como professores às vezes somos culpados disso, né? Porque a gente talvez teria que exigir mais. Então, o ensino, a qualidade, com certeza, no nosso tempo, né? Não quero dizer que hoje está ruim, né? Mas era melhor, né? Tinha-se condições de exigir mais, havia talvez um engajamento maior dos É. alunos, né? Mas, Alceu, além dessa questão do ensino nas transformações, né, tu falaste aí uma questão bem interessante a respeito da região noroeste do estado, né, que é a região das missões, né, uma região muito rica, muito bonita, muito próspera. Dentro do contexto que tu tens atendido nas tuas consultorias, quais são os ambientes, o que está se desenvolvendo mais aí na região? É a questão metalmecânica, é a inovação em ambiente de startups? O que está aparecendo mais aí na região? Olha, qualificando um pouquinho a nossa região, então, por exemplo, a região de Panambi é metal mecânico, muito forte. Terceiro polo metal mecânico, a cidade de Panambi é chamada Cidade das Máquinas. Nós temos na nossa região, então, por exemplo, Cruz Alta tem a feira que sai todo ano, aí dá para qualificar um pouquinho a região, é a feira, Fenatrigo, é trigo. Aí vai para lá, para a região noroeste aqui, Santa Rosa, é soja, tem a Fena Soja. Aí vai para Santo Ângelo, a Fena Milho, aí é milho. Então, realmente, o metal mecânico é na região de Panambi. Agora pegou, então, para outra região, o agro é muito forte. Eu tive até agora, no final de semana, indo a passeio, Poçadas, Argentina, que eu vou seguido para lá. Então, tinha uns colegas que foram juntos, até um time de futebol, e foi jogar futebol na Argentina. O pessoal diz, os caras vivem de quê aqui, né? No caminho de Santo Tomé até Poçadas. Pinheiros, eucalipto, chás, erva, né? Não enxergamos um pé de soja lá, né? Uhum. Então, por exemplo, é outra cultura lá. Mas a nossa região, por exemplo, passou Santo Ângelo, vai para o lado de São Luís Gonzaga, até Santo Antônio das Missões é soja, é sementes. Depois, de adiante, lá vai São Borja para frente, Itaqui é trigo, aliás, arroz, né? Então, o forte realmente na região nossa aqui a tecnologia está bem, dá para dizer, muito desenvolvida. A região São Luís Gonzaga, por exemplo, o agronegócio. Então, tem empresas produtoras de sementes, né, que tem uma tecnologia, para ter uma ideia, as empresas que produzem sementes, algumas que eu conheço bem lá, eles vendem sementes por unidade, não vendem mais semente por tonelada. O cara compra mais Por 50 unidade? milhões de sementes de soja. Tipo assim, ele produz, ele prepara essa semente, produz a semente é produzida na lavoura, depois ele industrializa ela e para venda para o produtor para plantar. É por unidade. Eu vou lá e me dá 100 sementes de soja aqui, vamos supor, né? É lógico que a quantidade é muito maior. Sim. Então, e tem tecnologia, toda essa história da tecnologia tá na agricultura. As máquinas, o cara fica sentado em casa daqui a pouco e o trator está trabalhando para ele, né? Então, muito avançado. O metal mecânico, por exemplo, na região de Panambi, está em desenvolvimento, já está bem consolidado, o Instituto Agregar. É muito parecido com o Instituto Caldeira, onde está criando startups e tal, né? Várias universidades aqui, inclusive a URI, que eu trabalho, incubadora. Então, na região, talvez a mais forte é a que tem a Unijuí, a Criatec, uma incubadora, né, muito boa. Santa Rosa tem, Horizontina tem. Então, todas as universidades puxaram, junto com as 4 hélices, né, a questão da tecnologia. O programa Inova RS, né, muito forte aqui na região também, né, focado no agronegócio e na energia. Né, a gente participa, né, como no Instituto no programa Inova, né, isso é muito bom. Vem dinheiro do governo e tal, né. Também tem a questão de turismo, né? Eu tive recentemente em São Luís Gonzaga, aliás, a teu convite para fazer uma palestra lá, e também se discutiu muito essa questão da vocação turística da região,
que envolve, claro, São Miguel, toda Sim. aquela região, mas também, né, a própria São Luís Gonzaga, Santo Ângelo, tem um contexto histórico que acaba sendo um polo turístico, né? Exatamente. O turismo tem aqui os municípios, por exemplo, na região de Panambi, os municípios são organizados através da AMUPLAN, Associação dos Municípios do Planalto Médio. Na região de Santo Ângelo, aqui em São Luís, é a AMM, Associação dos Municípios das Missões. São em torno de 27 municípios, né? Alguns maiores, tipo Santo Ângelo maior, e outros menores, né? E eles estão muito focados, eu acompanho pelas redes sociais sempre as reuniões dos prefeitos, muito turismo, que ainda tem muito potencial. Por exemplo, São Luís Gonzaga tem os 4 troncos missioneiros, né, os cantores, né, capital estadual da música missioneira, a capital nacional do arroz carreteiro. Então, eles estão criando coisas novas para chamar. É um turismo, é uma indústria, né? Uma indústria que dá muito dinheiro, né? Desde que se bem aproveitada. Realmente o que puxa é o sítio São Miguel, ruínas de São Miguel, né, tradicional, mas tem outras coisas, né, que estão sendo desenvolvidas. E isso é extremamente importante, porque isso desenvolve hotéis. Então, a própria região de São Luís Gonzaga, uns 8, 9 anos lá dando aula, não tinha restaurantes. Hoje tem bons restaurantes, tem bons hotéis, né, que foram indo para lá em função disso. A própria URI criou o curso de guia de turismo, né? Então, a região tem esse perfil aí, né? A região de Panambi, por exemplo, lá é metal mecânico, então tem os cursos de engenharia mecânica, tem mecatrônica, né? Então, isso é muito forte lá. Marcelo, a gente está chegando ao final aí do nosso tempo de entrevista, mas eu quero pedir para tu encerrar deixando uma mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, o que a gente pode dizer, principalmente para os jovens, né, que está bastante competitivo o mercado de trabalho, precisamos estar cada vez mais preparados, antenados, né? Temos a informação, temos tecnologia, né? Só que precisamos realmente aproveitar aquilo que é bom, né? Digamos, se a gente ficar muitas vezes nas redes sociais, acaba não absorvendo o que realmente é importante e deixando de fazer coisas, né? Porque, apesar de tudo, né, o relacionamento interpessoal com pessoas, né, isso pesa muito na hora de uma contratação. Eu, na minha atividade como consultor, muitas vezes a gente ajuda as empresas a selecionar pessoas para trabalhar, né? Então, a gente percebe que as pessoas sabem tudo sobre o WhatsApp, mas o que precisa um Excel, precisa até se apresentar em público, um treinamento, uma fala, a pessoa às vezes não tem, né? Então, esse desenvolvimento é importante. O mercado sempre sempre a gente fala, estamos em crise, mas isso é natural, né? Mas oportunidades sempre são criadas e cada vez oportunidades novas que a gente precisa desenvolver. Então, eu penso assim, eu acho que o aprendizado é fundamental, né? Que a pessoa tenha, né? Para poder acompanhar essa dinâmica do mercado de trabalho aí, que hoje é globalizada, né? Então, quero agradecer a oportunidade e estamos sempre à disposição para poder contribuir aí. Obrigado, Muito obrigado. Obrigado, administrador Alceu Lopes, hoje falando diretamente de Giruá, na região noroeste do Rio Grande do Sul, aí pela entrevista. Para você que está nos assistindo, continua aí, que daqui a pouco tem mais um Movimento Empresarial. Olá, o meu nome é Priscila Grossi, eu sou advogada especialista em dívidas. Nas dicas jurídicas de hoje, eu vou explicar como que funciona a lei do superendividamento ou ação de repactuação de dívidas. Na lei do superendividamento, a gente basicamente junta todas as dívidas que aquela pessoa tem, incluindo empréstimos pessoais, empréstimos consignados, dívidas de cartão de crédito e junta tudo em um processo onde elas vão ser repactuadas, ou seja, a gente vai renegociar essas dívidas dentro de um processo judicial de uma forma que fique um valor bom para que a pessoa consiga pagar, dentro do limite de 35% do salário. Ou seja, a gente vai ter um plano de até 60 meses onde essas dívidas vão ser quitadas durante... Não. Ou seja, a gente vai ter o limite ali de 35% do salário de cada pessoa, de acordo com a legislação do superendividamento, onde não será comprometido o mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? O mínimo existencial, ele é um percentual ali que é
comprometido para cada pessoa, que ela pode gastar com alimentação, com vestuário, com dívidas, que é entendido como dívidas básicas de cada pessoa. Então, esse mínimo existencial tem que ser preservado. E a nossa jurisprudência do Tribunal do Rio Grande do Sul entende como 35% do salário de cada pessoa é o mínimo existencial. E a gente faz todo o processo de superendividamento com base nesse mínimo existencial, que é montado um plano de pagamento para que todas as dívidas sejam pagas de uma forma justa e que não fique pesado no bolso de cada um. Essa é a dica jurídica de hoje. Se vocês gostaram, me seguem no Instagram lá para mais dicas. E até a próxima semana. Sabe o que tem por trás de uma educação nota 10? Muito esforço e muita dedicação. E é assim que o governo do estado está trabalhando. Já fizemos muito na educação. E agora vamos acelerar com um grande programa de obras nas escolas. É o programa Lição de Casa para melhorar o ambiente escolar. Porque acertar com a nossa educação é acertar com o futuro do Rio Grande. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Olá! A minha opinião de hoje traz um tema muito importante para o momento que nós estamos vivendo. Nosso país passa por tantas dificuldades e estamos passando por situações tão complicadas que quando a gente vê uma notícia legal, é importante compartilhar e pensar um pouco a respeito dela. Esses últimos dias, nós tivemos calores absurdos em diferentes regiões do Brasil e enchentes muito grandes também, em especial na região sul. Mas cabe fazer uma análise sobre um ponto. Esses calores tão intensos fizeram com que o consumo de energia no Brasil, de um modo geral, acabasse também batendo recordes. O calor batendo recordes e o consumo de energia batendo recordes. Cada vez mais torna-se necessário, não apenas pela necessidade em função da expansão econômica, mas também, nesses momentos de calor excessivo, é necessário gerar energia para atender a demanda em função de ar-condicionado, em função de todos os contextos que envolvem a energia aqui no Brasil. E o que acontece? Nós tivemos, ao longo do ano de 2023, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, um crescimento na matriz energética do Brasil da ordem de 7 gigawatts. E o que é interessante é que este crescimento teve 90% baseado em energia eólica e em energia solar, que são aquelas fontes renováveis, bem limpas, que não geram tantos impactos. Evidentemente, existe também a energia hidrelétrica, que o Brasil já tem há muito tempo sendo utilizada, mas que tem algumas complexidades na sua construção, a necessidade de alagamento de áreas muito grandes, e além disso, quando existe um período muito longo de falta de chuva, esse reservatório acaba acabando, tendo que diminuir a sua capacidade de geração em função da escassez de água. Então, é lógico que quando a gente enxerga
e esse crescimento no desenvolvimento da matriz energética do Brasil, baseado em energia eólica e em energia solar, é algo para se comemorar. Mas mais do que isso, olhando no próprio site da ANEEL, indicando as próximas formas de construção das gerações de energia, aquelas que ainda não iniciaram, mas já estão em projeto, a gente vê que 82% das próximas unidades produtoras de energia são fotovoltaicas e 14% são eólicas. Então a gente está falando aí de 96% dos novos investimentos em geração de energia no país também são baseados em energia fotovoltaica e em energia eólica. Somado a isso, aquilo que eu comentei, que 90% das novas gerações de energia no Brasil realizadas aqui no ano de 2023 terem sido baseados também nessas energias limpas, é algo para ser comemorado. No momento de tantos problemas, no momento de tantas dificuldades, sem dúvida, a gente vê que no aspecto de geração de energia, nós estamos caminhando por um rumo bastante positivo. Porque, afinal de contas, a energia elétrica precisa ser gerada em mais quantidade, ela é reflexo do desenvolvimento da atividade econômica. E se a gente consegue basear o acréscimo de geração de energia em energia limpa, isso é algo bastante favorável. Energia eólica e, em especial, a energia solar, que é abundante no nosso território de norte a sul. Essa é a minha opinião. Semana que vem tem mais. Até lá! Olá, eu sou a doutora Aline Martins e Silva, cirurgia dentista. Sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Dia 14 de novembro é comemorado o Dia Mundial de Combate à Diabetes. Diabetes é uma doença muito conhecida e aqui no consultório eu vejo que existem muitas dúvidas em relação à diabetes. Mas afinal de contas, o que é a diabetes? Diabetes é uma condição em que o paciente ele apresenta um aumento de açúcar no sangue. E o que é importante tu entender é que esse aumento de açúcar no sangue, falando de uma maneira bem simples, o que vai acontecer? Esse excesso de açúcar no sangue, ele vai prejudicar as tuas células de defesa e as tuas células de cicatrização. Então é por isso que muitas pessoas escutam falar que quem tem o diagnóstico de diabetes tem problema de cicatrização, ou quem tem diabetes tem a imunidade baixa. É por isso, esse aumento de açúcar, ele vai sim prejudicar as defesas do teu corpo e a cicatrização do teu corpo. Mas preste atenção, tem um detalhe, isso só vai acontecer se tu tiver com os níveis de açúcar descontrolados. A pessoa que tem o diagnóstico da diabetes, mas faz o tratamento que o médico orientou, toma as medicações, faz o controle do quanto de açúcar que ingere, essa pessoa não vai ter problema, porque ela vai estar com a diabetes controlada. Os perigos vêm quando o paciente não segue as orientações do médico e não toma as medicações. Em relação à odontologia, muitas pessoas acreditam que quando recebem esse diagnóstico, elas vão perder os dentes, porque é o que se fala, né? Olha, quem tem diabetes perde os dentes. Quem tem diabetes e não faz o controle do açúcar e, além disso, não vem no consultório fazer as consultas de manutenção, a remoção do tártaro, a revisão de como que está a saúde do sorriso. Isso sim é importante tu saber. Então, se tu conhece alguém que tem diabetes, pode explicar para ela que ela não vai perder os dentes desde que ela faça o correto tratamento que o médico orientou em relação às medicações e à alimentação e que ela venha no consultório odontológico, venha aqui no consultório para a gente fazer a manutenção do sorriso, tá bom?
Um forte abraço, eu fico por aqui até semana que vem para mais um Dicas de Saúde Bucal com a doutora Aline Martins para o programa Movimento Empresarial. Um forte abraço. Mas, Ana Paula, para aquelas pessoas que sempre nos acompanham, tem uma dica também, porque nós temos programas desde 2020, quando ainda éramos programa Movimento Solidário Empresarial, né? Sim, Rogério, lá no YouTube, @Movimento Empresarial, assiste lá as entrevistas, que com certeza essas entrevistas contribuem para o seu crescimento do teu negócio. Terça-feira que vem nos encontramos novamente. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau, até lá.